Às vezes a coisa mais difícil na vida é perceber que a única coisa de pé entre onde você está e onde você quer estar é a decisão de intensificar. Não é sorte, não é o momento e nem é talento. É você agora decidindo que você é digno de lutar por mais. Não se trata de esperar pelo mundo para lhe entregar o momento perfeito. Os estoicos também acreditavam nisso. Epicteto nos ensinou que não podemos controlar eventos externos, mas podemos controlar como respondemos. E hoje vamos falar sobre um dos mais poderosos respostas que você pode ter decidindo neste exato momento agir como se você fosse o melhor. Porque sejamos honestos, todos nós enfrentamos dúvidas. Aquela vozinha dentro da sua cabeça te dizendo: você ainda não está pronto ou você não é bom o suficiente. Mas e se eu te dissesse que você não precisa esperar até que você se sinta pronto? A verdade é que você se torna o melhor, não esperando para as condições certas, mas aparecendo com a mentalidade que você já tem. O que é preciso? Os estoicos, como Marco Aurélio, lembrariam a si mesmos diariamente para se concentrarem no que podiam controlar e agir com virtude. Não importa as circunstâncias. É sobre abraçar o poder. Você tem agora mesmo que o caminho à frente pareça incerto. Então, no vídeo de hoje, estamos mergulhando na mentalidade que pode mudar radicalmente como você aborda seus objetivos, seus desafios e sua vida cotidiana. Não se trata de fingir ser algo que você não é sobre pisar em todo o seu potencial. Fique atento, porque vamos explorar como agir como se você fosse o melhor. Não é apenas uma mudança de mentalidade, mas a chave para desbloquear tudo pelo que você tem se esforçado. Então, se você aprecia o que estamos fazendo aqui, um simples favor que eu vou te pedir é clicar no botão de inscrição, é grátis e realmente ajuda a apoiar o canal. Vamos começar. O poder de decidir ser o melhor no momento em que você decide para viver de acordo com todo o seu potencial é o momento. Sua vida começa a mudar. Não se trata de esperar para a oportunidade certa ou esperando por externo, circunstâncias para melhorar. É sobre fazer uma decisão interna. Uma decisão de aparecer todos os dias como a melhor versão de si mesmo. Esta ideia ecoa os ensinamentos dos estoicos que acreditam que nosso verdadeiro poder reside em como escolhemos abordar a vida. Como disse Epicteto, não é o que acontece com você, mas como você reage a isso é o que importa. A decisão de ser o melhor começa com essa mentalidade. Essa mentalidade não é sobre ser perfeito ou melhor que outros. Trata-se de estabelecer um padrão para si mesmo e, comprometendo-se com o crescimento contínuo, os estoicos entenderam isso bem. Marco Aurélio, um dos mais poderosos imperadores na história, lembrava-se constantemente agir com virtude, não para glória ou louvor, mas porque era a coisa certa a fazer. Ele acreditava que todos os dias foi uma oportunidade de lutar pela excelência, não em competição com os outros, mas em competição com seu próprio potencial. Quando você decide ser o melhor, você não está dizendo: você nunca cometerá erros ou enfrentar desafios. Os estoicos eram claros que a vida é cheia de obstáculos, mas eles também acreditam que esses obstáculos são o que nos moldam ao decidir ser o melhor. Você escolhe enfrentar aqueles desafios de frente, usando-os como oportunidades para crescer mais forte e mais sábio. É aqui que sua vida começa a transformar. Não se trata de esperar para o momento perfeito. É sobre fazer a escolha. Agora, neste momento, agir com propósito e confiança desta decisão. Tudo o resto flui. Você eleva seus padrões, suas ações, se alinham com seus objetivos e você começa a se aproximar para a pessoa que você sabe que pode ser. Esse é o poder de decidir ser o melhor. Porque agir como se você fosse o melhor é importante. Quando eu digo agir como se você fosse o melhor, não quero dizer ficar se exibindo como se você fosse melhor que todo mundo, longe disso, agindo como se você fosse o melhor. Não se trata de menosprezar os outros ou se tornar arrogante. É sobre se segurar ao mais alto padrão possível e buscando a excelência não para a validação externa, mas para o seu próprio crescimento. Então, quando eu digo age como se você fosse o melhor, estou falando sobre adotar a mentalidade de alguém quem já é no topo do seu jogo. Imagine que você é um atleta de classe mundial ou um mestre artesão. Não há arrogância na confiança deles. É calmo, seguro e construído sobre uma base de trabalho duro, disciplina e autoaperfeiçoamento constante. Pense em como Marco Aurélio carregou-se como um líder.
Ele não se viu tão perfeito ou superior aos outros. Ele se via como um estudante da vida, sempre trabalhando melhorar e agir com virtude. Esse é o tipo de mentalidade que buscamos agindo como se você fosse o melhor. Não é sobre fingir saber tudo ou nunca cometer erros. É sobre aparecer com a crença que você é totalmente capaz de lidar o que quer que venha em seu caminho. Essa crença molda suas ações quando você acredita que é o melhor. Você age como se fosse você, se comporta com confiança. E as pessoas notam. Os estoicos nos lembrariam que essa confiança não é externa, é interno. Vem do conhecimento que você está vivendo, em alinhamento com seus valores e fazendo o seu melhor em todas as situações. A principal diferença aqui é que a arrogância busca para elevar você acima dos outros. Mas agindo como se você fosse o melhor, é sobre se elevar para o seu próprio potencial mais alto, é sobre lutar pela excelência, permanecendo humilde e pé no chão, assim como os estoicos ensinaram. Você não está buscando a perfeição, mas para o progresso, sempre trabalhando em si mesmo, sempre aprendendo e sempre seguindo em frente. E se eu não for o melhor, alguns de vocês podem estar pensando, mas eu não sou o melhor, não estou nem perto, como posso agir como se eu fosse? E isso é completamente compreensível. É natural sentir como se você não estivesse no topo, mas aqui está a questão. Você não precisa ser o melhor, agir como o melhor. A beleza dessa mentalidade é que funciona mesmo quando você não está no topo, agindo como se você fosse o melhor. Não significa fingir ou estar delirando. É sobre mudar sua mentalidade para desbloquear todo o seu potencial. E isso começa com a forma como você se vê. Isso se alinha perfeitamente com o estoicismo. Os estoicos acreditam que temos controle sobre nossa mentalidade e como respondemos aos desafios da vida. Então, mesmo que você não seja o melhor agora, você ainda pode escolher portar-se com confiança, disciplina e propósito, traços que melhor exemplificam quando você age como se fosse o melhor. Algo poderoso começa a acontecer. Você começa a acreditar nisso e quando você acredita nisso, você começa a se tornar isso. Isso não é algo mágico. Pensamento ou falsa confiança é uma mudança psicológica comprovada que afeta suas ações. Os estoicos nos ensinaram que nossas crenças moldam nossos comportamentos e quando agimos como se fôssemos capazes e competentes, nos tornamos mais assim. Esta é uma profecia autorrealizada, um conceito do qual os estoicos estavam bem cientes. Faça uma entrevista de emprego, por exemplo. Se você entrar nervoso, duvidando de si mesmo e achando que você não é bom o suficiente, você provavelmente terá um desempenho ruim. Mas se você entrar com a mentalidade que você é a melhor pessoa para o trabalho, carregando-se com confiança, falando claramente sobre suas habilidades e acreditando no seu valor, isso muda tudo mesmo que você não consiga o emprego. Essa mudança de mentalidade prepara você para a próxima oportunidade. Você praticou a confiança e construiu resiliência que lhe servirá daqui para frente. Então, quando você diz a si mesmo, eu não sou o melhor, os estoicos te lembrariam. Esse não é o ponto. O ponto é agir como se você fosse ao fazer isso. Você se eleva, você alinha suas ações com a pessoa que você quer se tornar. O objetivo não é ser perfeito, mas para se esforçar continuamente, para a excelência, sempre melhorando. Assim como a filosofia estoica nos ensina. Crescimento contínuo. Os estoicos acreditavam na importância do crescimento contínuo. E é exatamente isso do que se trata essa mentalidade, agindo como se você fosse o melhor. Não significa você acha que atingiu a perfeição ou que você pode parar de melhorar. Na verdade, é o oposto. É sobre se comprometer com uma vida de aprendizagem constante, disciplina e refinamento. O filósofo estoico Sêneca disse: enquanto você viver, continue aprendendo a viver. Isso significa que não importa quão bom você se torna. Sempre há espaço para crescimento. As melhores pessoas em qualquer área, seja um atleta habilidoso, um empresário de sucesso ou um filósofo sábio, nunca pare de melhorar. Eles continuam sendo estudantes da vida. Quando você age como se fosse o melhor, você está se comprometendo para este mesmo processo de maestria. Você está dizendo: vou me comportar como o melhor e eu vou colocar o trabalho em prática para se tornar o melhor. Essa mentalidade está enraizada na humildade, não arrogância. Os estoicos valorizavam profundamente a humildade. Marco Aurélio
Apesar de ser um dos homens mais poderosos do mundo, lembrava-se constantemente permanecer com os pés no chão e continuar melhorando. Ele não viu sua posição como o fim da estrada, mas tem uma responsabilidade de lutar pela excelência pessoal diariamente. Quando você adota essa mentalidade, você está fazendo o mesmo. Você está se esforçando para ser melhor hoje do que você era ontem, sabendo que o crescimento é uma busca para toda a vida, agindo como se você fosse o melhor meio elevando seus próprios padrões. Significa assumir a responsabilidade para seu desenvolvimento pessoal em todas as áreas da vida e em seus relacionamentos. Por exemplo, é sobre se perguntar o que a melhor versão de mim faria, como seria o melhor parceiro, o melhor amigo ou o melhor comportamento dos pais. Não se trata de fingir ser perfeito, mas sobre continuamente trabalhando para melhorar e aparecer como a melhor versão de si mesmo na sua saúde. Significa agir como se você estivesse na melhor forma da sua vida. Como você trataria seu corpo? Se você acreditasse você foi capaz de alcançar pico de saúde, que escolhas você faria em termos de dieta, exercícios e hábitos? O caminho estoico é uma questão de autodisciplina e fazer escolhas intencionais que levam ao bem-estar a longo prazo. A prática faz a realidade. Quando você ouve a frase agir como se você fosse o melhor, pode parecer fingimento no começo e talvez em certo sentido seja, mas aqui está a verdade, o que você consistentemente, a prática se torna sua realidade. Os estoicos entenderam isso bem. Sêneca disse a famosa frase: nos tornamos aquilo que repetidamente fazemos excelência. Então não é um ato, mas um hábito. Isto significa que quanto mais você pratica algo, seja confiança, disciplina ou resiliência, quanto mais se torna parte de quem você é. Vamos decompor isso. Quando você começa a atuar como se você fosse o melhor, pode parecer antinatural. Você pode pensar, quem sou eu para me carregar com tanta confiança? Mas a beleza da natureza humana é que somos incrivelmente adaptáveis. Os estoicos acreditam que somos moldados pelos nossos pensamentos e ações. Se você agir consistentemente com confiança, você começa a se sentir mais confiante. Se você fizer disciplina, escolhas em sua vida ao longo do tempo, você se torna mais disciplinado. Não se trata de fingir para sempre. É sobre praticar as qualidades que você quer incorporar, até que se tornem uma segunda natureza. Pense nisso como construir um músculo. No começo, levantar pesos. Parece difícil, até desconfortável, mas à medida que você continua praticando sua força, cresce agindo como se você fosse o melhor. Funciona da mesma maneira. Cada vez que você pratica isso, você reforça essa mentalidade e eventualmente torna-se menos um ato e mais um hábito. Os estoicos compreenderam esse processo. Epicteto frequentemente lembrava aos seus alunos que temos controle sobre como respondemos ao mundo, praticando ações virtuosas. Nós alinhamos nosso eu interior com o tipo de pessoa queremos nos tornar. Digamos que você quer se tornar mais confiante em situações sociais no começo, você pode se sentir estranho, como se estivesse dando um show. Mas quanto mais você pratica de pé alto, falando claramente e se envolver com os outros, quanto mais você começa a sentir essa confiança, eventualmente, para de parecer um ato, e você percebe que você realmente fique mais confortável nessas situações. O mesmo vale para qualquer área da vida. Se você praticar fazendo escolhas saudáveis ao longo do tempo, você se torna alguém que naturalmente vive um estilo de vida mais saudável. Se você praticar administrando bem suas finanças, você eventualmente se torna alguém quem está financeiramente seguro. A ideia estoica de praticar a virtude nos ensina que não temos esperar que a mudança aconteça. Nós podemos criar isso através de nossas ações diárias. A chave é a consistência. Não se trata de fazer uma vez e esperando uma transformação. É sobre aparecer todo dia e praticando as qualidades que se alinham com seu maior potencial. Hora extra. O que começou como prática torna-se sua realidade. Você se torna a melhor versão de si mesmo, agindo repetidamente como os estoicos ensinaram suas ações, moldam seu caráter e seu caráter molda sua vida. Então continue praticando, porque sua realidade está sendo construída pelo que você faz cada dia. Enfrentando a fraqueza, quando falamos de atuação como se você fosse o melhor, é fácil pensar nisso, significa ignorar suas falhas ou fingir que não existem. Mas na realidade é o oposto, agindo como se você fosse o melhor. Significa ter coragem para enfrentar suas fraquezas de frente
e usá-los como oportunidades de crescimento. Os estoicos eram mestres nisso. Eles ensinaram que a autoconsciência e reflexão honesta são essenciais para a melhoria. Como disse Marco Aurélio, você tem poder sobre sua mente, não eventos externos. Perceba isso e você encontrará força. Parte desse poder é entender onde falhamos, não sentir vergonha, mas para aprender e crescer. As melhores pessoas em qualquer área não são aqueles que acreditam. Eles são perfeitos. Eles são os únicos que entendem suas deficiências melhor que qualquer outra pessoa, mas eles não deixam aquelas deficiências os definem. Em vez disso, eles os usam como motivação para continuar melhorando. Os estoicos acreditavam em abraçar desafios e desconforto como parte do curso natural da vida. Epicteto nos lembrou que o caminho para a maestria exige que enfrentemos obstáculos com resiliência. Quando vemos claramente nossas fraquezas, podemos abordá-los com uma mentalidade de progresso. Pense nisso dessa maneira. Se você ignorar suas fraquezas, eles não vão embora. De fato, eles tendem a crescer mais e mais perturbador ao longo do tempo. Mas se você os reconhecer e tomar medidas para melhorar, você se torna mais forte. Os estoicos não viam fraqueza como fracasso. Eles viram isso como uma oportunidade de praticar um rito, o que significa lutar pela excelência. Quando você enfrenta suas fraquezas, você está se dando uma chance para se tornar melhor, mais disciplinado e mais capaz. Esse processo requer humildade, agindo como se você fosse o melhor. Não significa que você acha que é perfeito. Significa que você está comprometido para crescimento contínuo. Você pode estar confiante em seus pontos fortes, estando plenamente consciente de onde você precisa melhorar. Os estoicos, especialmente Sêneca, escreveu frequentemente sobre a importância de aprender com cada experiência, até mesmo falhas, na verdade. Sêneca lhe acreditava que fracassos e contratempos são frequentemente nossos maiores professores. Eles revelam onde precisamos crescer e nos impulsiona a desenvolver as habilidades ou mentalidade que podemos. Não ter a chave é ver suas fraquezas, não como algo para se envergonhar, mas como uma parte natural do seu desenvolvimento. Enfrentando-os com honestidade e um desejo de melhorar, você assume o controle do seu crescimento. É aqui que reside a verdadeira força, na capacidade de confrontar o que está te segurando e trabalhando para superá-lo. A abordagem estoica é encarar os desafios da vida, incluindo suas próprias deficiências como combustível, para se tornar uma pessoa melhor, pessoa mais resiliente. Quando você age como se fosse o melhor, você não está fingindo ser perfeito. Em vez disso, você está mostrando que você tem força para enfrentar suas fraquezas. Aprenda com eles e crescer na pessoa. Você aspira. Ser essa mentalidade vai te levar adiante. Assim como aconteceu com os estoicos que abraçaram suas falhas. Aprendi com eles e continuaram em seu caminho em direção à excelência. Eleve aqueles ao seu redor quando você age como se fosse o melhor. Não se trata apenas de melhorar sua própria vida, é sobre elevar a fasquia para todos ao seu redor. Os estoicos acreditavam no conceito de simpatia, a ideia de que estamos todos conectados e nossas ações impactam o todo. Quando você se esforça para alcançar a excelência, você inspira outros a fazerem o mesmo. Sua disciplina de confiança e compromisso com o crescimento. Elevar naturalmente as pessoas com quem você interage, seja na sua família, suas amizades ou seu local de trabalho. Pense em como se sente estar perto de alguém que se carregam com propósito e clareza. A energia deles é contagiante. Eles não precisam dizer isso, mas suas ações, a presença deles mostra aos outros o que é possível. É assim que você pode influenciar os outros, liderando pelo exemplo. Quando você age como se fosse o melhor, você se torna uma fonte de inspiração para aqueles que podem estar lutando com dúvida ou incerteza. Você mostra a eles que é possível ascender acima dos desafios, adotando a mentalidade certa e manter o foco sobre o que realmente importa. Os estoicos não estavam preocupados com competição da maneira como muitas vezes pensamos hoje. Eles acreditaram em ajudar os outros a alcançar a virtude e sabedoria. Quando você eleva seus padrões e lutar pela excelência, você não está apenas se levantando. Você está criando um ambiente onde aqueles ao seu redor sintam-se encorajados a subir com você, agindo como se você fosse o melhor. Significa incorporar qualidades que os outros respeitam e querem imitar. Fazendo isso, você não só melhora a sua própria vida, mas também contribui para o crescimento e sucesso das pessoas do seu círculo. É um efeito cascata de mudança positiva,
tal como os estoicos teriam pretendido. Como lidar com o fracasso? O fracasso é algo que todos nós enfrentamos, e os estoicos compreenderam isso profundamente. Eles ensinaram que o fracasso não é algo a ser temido, mas sim uma parte inevitável da jornada da vida. Marco Aurélio disse a famosa frase: "O impedimento à ação faz avançar a ação. O que está no caminho se torna o caminho", em outras palavras. O fracasso não é o oposto do sucesso. É parte do caminho em direção a isso. Quando você age como se fosse o melhor, isso não significa que você acredita que nunca irá falhar. Significa que você aborda o fracasso com resiliência, sabendo que cada contratempo é uma oportunidade de aprender e crescer. Os estoicos acreditavam em focar em o que você pode controlar. Você nem sempre pode controlar o resultado, mas você pode controlar como você responde ao fracasso, em vez de ver o fracasso como uma derrota pessoal. Veja isso como feedback, uma lição sobre o que não funcionou e como você pode melhorar. Epicteto lembrou aos seus alunos que devemos aceitar o fracasso como parte da vida e usá-lo para construir nosso caráter. Fracasso não é motivo para desistir, mas um motivo para continuar com mais conhecimento e experiência. Quando você enfrenta o fracasso com a mentalidade estoica, você para de ver isso como algo a ser evitado. Em vez de, você abraça isso como uma chance de praticar perseverança e adaptabilidade. As melhores pessoas em qualquer área, seja em negócios, esportes ou filosofia, não são aqueles que nunca falham, mas aqueles que sabem como se recuperar mais forte a cada vez. Como os estoicos ensinaram, nossa verdadeira força vem de como nos levantamos depois de cair. Então, da próxima vez que você falhar, lembre-se que não é o fim da história, é um passo crucial em sua jornada para a grandeza, agindo como se você fosse o melhor. Não é algo que acontece apenas uma vez, é uma prática diária. Os estoicos acreditavam na importância da consistência, ação deliberada. Marco Aurélio, em suas meditações, pediu a si mesmo que se aproximasse cada dia com propósito e intenção. Ele escreveu: quando você acorda de manhã, pense em que privilégio precioso é estar vivo, respirar para pensar, para desfrutar, para amar. Essa prática de aparecer todo dia com um compromisso com a excelência é como você se aproxima para se tornar a melhor versão de si mesmo. A beleza dessa mentalidade é que você não precisa esperar até que você se sinta pronto. Os estoicos sabiam que espera pelo momento perfeito muitas vezes leva à ação, em vez de eles nos ensinaram a começar onde estamos com o que temos. Você não precisa ser perfeito. Você precisa ser consistente, agindo como se você fosse o melhor. A cada dia você está praticando as qualidades que eventualmente definirá você ao longo do tempo. O que começou como um esforço consciente torna-se parte do seu personagem. Lembre-se que não se trata de arrogância ou fingir ser algo que você não é. Trata-se de alinhar suas ações com seu potencial e buscando a excelência em tudo que você faz, seja no seu trabalho, seus relacionamentos ou seu crescimento pessoal. Agindo como se você fosse o melhor, ajuda você a elevar seus próprios padrões e viver com propósito. Como os estoicos ensinaram, nós controlamos nossas ações e através de nossas ações nós moldamos nossas vidas. Então faça dessa mentalidade uma prática diária. Todas as manhãs, pergunte a si mesmo: como seria a melhor versão de mim? Aborda esse dia com essa questão, guiando você. Você vai se encontrar movendo-se consistentemente em direção à vida que você é capaz de viver, uma ação de cada vez. Obrigado por fazer parte desse momento estoico. E se você quiser continuar esta jornada de crescimento e resiliência, confira um dos vídeos sugeridos na sua tela. Aguente firme, fique com os pés no chão e vejo vocês na próxima.